Bom, é, voltando ao conteúdo, podemos aí observar que, só retomando, né, você tinha aí a necessidade do ponto de vista econômico e você tinha um arcabouço aí do ponto de vista ético e moral que ia possibilitar que esses povos é, fossem ao continente africano em busca aí dos seus interesses, né, levando a eles supostamente uma cultura superior. Né? Então, assim se constituiu o processo do chamado neocolonialismo lá na África e Ásia. A gente vai aí dar conta principalmente aí do conteúdo mais relacionado à África, porque é mais importante para que a gente possa compreender o Brasil posteriormente. Esse movimento também vai ocorrer na China, né? Hoje, por exemplo, Hong Kong, por exemplo, enfrenta lá uma situação que já foi uma região independente da China, né? Hoje voltou a integrar o território chinês e conflitos ocorrem lá. Esses conflitos foram, de alguma forma, surgidos, as raízes desse conflito, que hoje ocorre na China, vêm desse período aí também. Mas, como eu falei, a gente está dedicando mais tempo ao estudo daquilo que aconteceu na África, porque é mais importante a gente compreender para a gente poder relacionar mais tarde com a história do Brasil, por exemplo. Então, esses países eles vão ter aí vão acabar tendo que organizar esse processo de ocupação desse território africano, e para isso eles vão fazer a Conferência de Berlim. Né? Ela foi uma reunião onde essas potências europeias se reuniram para poder definir como é que seria a ocupação desses territórios africanos. Então, as principais potências envolvidas lá foram Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Itália, Espanha e Portugal. Eles, de alguma forma, já vão ter ocupado aí esses territórios aí, africanos, né? E vão poder começar a explorar esses territórios com uma certa anuência da outra potência, né? Então a Alemanha aceita de alguma forma a ocupação por parte da Inglaterra, por exemplo, ou da França, né? E assim se divide o território africano. Quando se fala nesse conteúdo, se dá a impressão de que o continente africano ele seria uma folha em branco, né? Ele não teria lá populações, ele não teria lá culturas, civilizações, né? Ou que se existissem fossem culturas meramente tribais, né? Organizações tribais com pouca complexidade. A África foi, né, digamos, um grande celeiro de grandes culturas, de culturas relevantes, importantes, de grande desenvolvimento científico, inclusive, né? O processo hoje que nós conhecemos aí como cesariana, por exemplo, né? A cirurgia para que se retire o bebê de um ventre de uma mãe era feito já no Egito em 3000 a.C., com os médicos de lá desenvolvendo uma técnica para que esse processo ocorresse de modo a salvar a vida da criança, mas também da mãe. Né? Então, os primeiros instrumentos matemáticos que se tem notícia foram encontrados no continente africano. E sem falar em religiões e assim por diante. Então aí eu trouxe um mapa para vocês só para a gente ter ideia aí de quantos reinos importantes, né, inclusive reinos que tinham contato com a Grécia Antiga, por exemplo, que faziam comércio com a Grécia Antiga e com a Índia, por exemplo, servindo aí de ponte entre essas duas culturas, né? É, então a África não era uma folha em branco esperando que os europeus viessem ocupar. E ao fazer essa ocupação, os europeus não levaram em conta as culturas que lá estavam. Eles dividiram essas culturas, dividiram esses territórios de acordo com as intenções deles, muitas vezes usando latitudes, longitudes ou, por exemplo, rios para usar como fronteiras. E isso acabou muitas vezes ou separando povos que tinham uma mesma origem ou, pior do que isso, unindo povos dentro de um mesmo território, unindo povos que eram inimigos há milênios. Então, de alguma forma,
isso trouxe consequências para os dias atuais. Por exemplo, nós temos na África grandes conflitos, né, onde o objetivo, muitas vezes, é eliminar uma determinada população, né, é praticar aí o que seria chamado aí de genocídio. Né? Você não tem um interesse econômico, né, em volta dessas guerras, elas simplesmente existem para eliminar uma outra população. Por quê? Né? Porque muitas vezes esses povos estão sob domínio aí, foram dominados, né, e colocados dentro do mesmo território sem que fossem respeitadas muitas vezes as disputas, né, que existiam há séculos entre os povos. Então aí nós temos um mapa que demonstra aí um pouco dessa divisão que foi feita, né, regiões aí de ocupação da Inglaterra, da França. Portugal aí fica com Angola e Moçambique, né, que já eram territórios ocupados já desde o século XVI. Né, o litoral desses territórios, pelo menos, não o interior deles, tá? E temos um ponto bem importante que a gente precisa analisar ali, ó. Em vermelho temos Inglaterra e em verde a Alemanha. Vejam que a Alemanha já fica com territórios menores. Por que com menos quantidades de territórios, né? Por que a Alemanha fica com menos quantidade de territórios? Porque a Alemanha e a Itália se formaram enquanto nações unificadas em 1870 e 1872. Então não tinham aí, saíram atrás nessa corrida neocolonialista. E é interessante notar que em vermelho você tem praticamente, indo lá do Egito até a África do Sul, quase que uma continuidade do território que seria ocupado pela Inglaterra. E vejam que quem dificulta essa ocupação, basicamente ali é a Alemanha e a Bélgica. Né? A Alemanha e a Bélgica dificultam que os ingleses ocupem de norte a sul o continente africano, fazendo um território contínuo, né? Exatamente demonstrando que aí, apesar da Conferência de Berlim ter estabelecido certas regras de convivência entre os países, ainda assim demonstra que haviam disputas aí para que nenhum país tivesse uma hegemonia muito grande sobre o continente africano. Né? E claro que ainda, apesar de toda essa ocupação, vejam que tem territórios, né, que se mantiveram independentes, como é o caso da Etiópia. Né? A Etiópia foi um país aí que se manteve independente, é uma cultura, né, é um país aí que tem uma cultura milenar, né, desde a época lá da Bíblia, por exemplo, existem referências a esse reino. Os gregos antigos também faziam referências ao reino da Etiópia. Então o reino da Etiópia vai ser aí um reino que vai se manter, né, livre, né, dentro do continente africano. Essa imagem ela demonstra o sonho, né, a imagem que representa aí o Cecil Rhodes, que é um grande empresário inglês, ele botando um pé no Egito e outro na África do Sul. De alguma forma, exemplificando qual é o sonho dos ingleses, né? Criar um território contínuo de norte a sul do continente africano. Né? E a Alemanha se colocando como contrária a esse movimento. Né? E é evidente que ele é um empresário, mas vejam que ele tem uma arma junto com ele. Né? Então essa ocupação não se deu de forma pacífica. Ela não foi uma ocupação aí, feita sem a custa de sangue, né, desses povos africanos. E nós temos, por exemplo, né, as maiores barbaridades, as maiores desumanidades possíveis, né, que se possa imaginar no século XIX foram cometidas contra esses povos. Talvez a ocupação mais terrível de todas foi a ocupação do território do Congo. Né? Ele foi ocupado pela Bélgica e era considerado como sendo uma grande propriedade do rei belga naquela época. Ele é como se ele tivesse, tudo aquilo que ele tivesse ali era uma grande fazenda. Né? E aí se promoviam as maiores violências possíveis contra essa população, né? Como, por exemplo, a amputação de membros,
amputação de nariz, amputação dos lábios, enfim, né, todas, né, a violência que era possível ser cometida foi cometida contra esses povos. E tudo em nome, né, lembrando aí de que, de forma irônica, né, mas levar a civilização. Né, tudo que se pode imaginar é que tudo que levaram foi o pior da civilização, né, o pior que se tinha para oferecer para esses povos. E aí você tem aí consequências desastrosas aí para essas populações.